Olá, meu nome é Guilherme e hoje eu vou abordar um tema muito interessante e eu vou tentar fazer com que você entenda a respeito de pena de morte, a respeito da violência contra os negros e a respeito dos direitos humanos, que eu vejo muita confusão a respeito disso e eu queria lhe ajudar a entender. De antemão, eu quero deixar bem claro que o meu objetivo não é que você seja contra ou a favor da pena de morte, se você acha ou não acha que existe o racismo no Brasil, ou se você acha que direitos humanos é para humanos direitos. Eu não quero mudar a sua opinião, eu quero só que você entenda a respeito da pena de morte, do racismo no Brasil, porque os negros não se manifestam tanto como está tendo agora nos Estados Unidos, dias de manifestação todos os dias, porque um policial matou um negro, e aqui no Brasil morre negro todo dia nos 27 estados, morto pela polícia. Hoje acabou de morrer aqui em Salvador um rapaz que foi assassinado, 13 anos, se não me engano, 13 anos foi assassinado na rua de casa pela polícia militar e não acontece nada, ninguém faz nada, não tem manifestação. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou falar a respeito da pena de morte, que algumas pessoas são a favor, outras são contra. Eu não quero entrar nesse mérito. O que é que eu quero que você entenda? Quero que você entenda o seguinte, que a pena de morte aqui no Brasil, ela é vedada, é uma opção legislativa. Ela só é permitida em caso de guerra. Primeiro, eu quero deixar uma coisa bem clara, e isso vai explicar muita coisa para você. No nosso currículo, até terminar o 2º grau, no currículo da escola do aluno brasileiro, até terminar o 2º grau, ele não estuda, ou pelo menos no meu tempo não estudava, hoje estuda alguma coisa, ele não estuda ciências políticas, ele não estuda sociologia e ele não tem noções de direito. E essas 3 matérias, normalmente, na escola normal, elas não são ofertadas, não faz parte da grade curricular do aluno. O aluno, ele só passa a ter noções de direitos, ciências políticas e sociologia no 3º grau. E em alguns cursos, não são todos os cursos, normalmente são os cursos que não são as ciências exatas, são as ciências sociais que dão esses cursos. E é nesses cursos que você descobre que quando surgiu o Estado, quando Hobbes, Rousseau, todos eles falam do surgimento do Estado, o homem mediano, para combater o homem como lobo do homem, ele elegeu um governante e cedeu o poder que ele tinha a esse governante. Existe uma história que está escrita no livro de Hobbes, o Leviatã, onde ele diz o seguinte: o Leviatã era quando o homem vivia na floresta, antes do surgimento da sociedade. Então o homem pilhava o outro homem, invadia as terras, matava os homens, sequestrava as mulheres. Nós vivíamos em estado de barbárie. E para acabar com essa barbárie, o homem passou a eleger o seu rei, que na época era rei, e cedeu um pouco do poder que ele tinha, que era o poder da liberdade plena, para que o rei governasse. E esse poder da liberdade plena, existem 2 teorias. Uma dessas teorias é que o homem deu todo o poder que ele tinha, inclusive poder sobre sua própria vida. A outra teoria é que o homem deu todo o poder que ele tinha, menos o poder sobre a sua própria vida. A teoria que é adotada pela Constituição brasileira é essa 2ª teoria. Então é por isso que é vedado a pena de morte aqui no Brasil. Se isso é bom ou ruim, aí é com você. O meu objetivo é que você saiba que isso não é ensinado no 2º grau, isso só é ensinado no nível superior. Outra coisa muito importante, e isso tem implicação, é que as pessoas não sabem dos seus direitos. Porque quando alguém diz que é contra os direitos humanos, que é contra que os direitos humanos é para humanos direitos, ele não sabe que direito humano é uma barreira estabelecida para o Estado, o poder público, respeitar o cidadão. Os direitos humanos surgiram logo depois da Segunda Guerra Mundial, onde Hitler exterminou bilhões de judeus, centenas de milhares, milhões, trilhões, matou muito judeu lá, quase que extermina com o povo judeu. Então,
depois da guerra, se estabeleceu que o ser humano ele tem que ter direitos especiais inerentes à situação dele de ser humano. Agora, esses direitos humanos, eles são manifestados contra o Estado, contra o poder constituído. E quais são os braços do Estado? É o poder judiciário, poder executivo e o poder legislativo. Esses três poderes eles não podem ter interferência nos direitos humanos. Os direitos humanos devem ser respeitados. Outra coisa importante que eu quero que você saiba é que não cabe direitos humanos contra um ato de crime, um ato violento. No caso, o ato violento cometido pelo cidadão. Então é por isso que as pessoas fazem uma confusão. Dizem, e o policial? Os direitos humanos do policial? Olha, o policial ele é um braço do Estado. Ele atua representando e representando o poder público. Então é por isso que os direitos humanos ele não protege o policial de uma série de coisas. Agora, por que nós falamos sempre direitos humanos para humano direito? Para o humano direito ou para o humano torto é a aplicação da lei. Os direitos humanos são para todos os seres humanos, independente de que ele seja certo ou errado. Ainda hoje houve um caso de racismo aqui onde eu vivo, em Salvador, e o acusador, o rapaz que teve seu veículo roubado, eu não quero entrar no mérito se ele tem razão ou se não tem, mas ele disse, não, e os meus direitos humanos? Ora, você não pode opor o criminoso a uma pessoa que está cometendo delito, direitos humanos, porque para ele vai ser aplicado a lei. Direitos humanos é para a pessoa que, infelizmente, é acusada justa ou injustamente. Porque o Estado não pode fazer com a pessoa que é acusada de ter cometido um crime o que ele quiser. Porque nós só observamos os direitos humanos quando é nosso irmão que vai preso, ou é nossa vizinha, é nosso cunhado, é alguém assim próximo, a gente acha, não respeitou os direitos humanos. Só que tem que respeitar os direitos humanos de todo mundo, inclusive do criminoso. E eu vou lhe explicar agora porque lá nos Estados Unidos morre 4 vezes menos gente do que aqui no Brasil, e lá eles não toleram mais esse tipo de acontecimento e vão para a rua se manifestar, enquanto aqui no Brasil é muito pior e nós não fazemos nada, nós aceitamos. Primeiro, pela tradição dos direitos civis e direitos humanos que lá nos Estados Unidos tem, que nós não temos aqui. Lá nos Estados Unidos, com Martin Luther King, se salvo engano, foi na década de 60, começou essa movimentação dos direitos humanos. Aqui no Brasil, até hoje não começou essa movimentação de direitos civis e direitos humanos. Nós temos, a partir da Constituição de 1988, o respeito desses direitos constitucionalmente. Nós não tivemos essa tradição de ir para a rua se manifestar, de exigir esse direito. Esse direito foi nos dado pelo próprio Estado. E talvez por isso a gente não valorize esse direito tanto. Outra coisa é porque nós não conhecemos esses direitos, porque estudamos apenas até o 2º grau. E no 2º grau, nós não temos essas 3 matérias que eu citei: sociologia, ciências políticas e introdução ao estudo do direito, ou estudo do direito de qualquer forma. Nós não temos essas matérias no 2º grau, nós só temos no 3º grau. E o terceiro motivo, que eu acho que é o mais importante, é que essa população negra, ela é o alvo do poder público. Quando eu falo isso, talvez você imagine que eu estou atirando pedra porque eu não sou vidraça. Mas eu quero que você saiba que eu fui policial militar, eu fui sargento da Polícia Militar, tá bom? Então eu não estou aqui jogando pedra na polícia, porque a polícia é uma instituição de boas pessoas, de bons homens, de muito respeito. E eu fui membro dessa instituição. Eu estou dizendo o que é que acontece, não estou querendo mudar a sua opinião, tá? Então, a população negra e pobre, ela é o alvo dessas instituições que manifestam o poder público. Então, se houver uma manifestação de negros aqui no Brasil,
pleiteando respeito à vida, vai ter uma chacina, vai ser como no Carandiru, vai ser parecido com o que há no Carandiru. Eu espero que tenha contribuído para o seu entendimento. Mais uma vez eu informo que o meu objetivo não é mudar sua opinião. Se você acha que não existe racismo, é mimimi de gente metida besta, é problema seu, não tem nada a ver com isso. Se você acha que deve ter pena de morte no Brasil, respeite sua opinião, maravilhoso. Se você acha que você é contra a pena de morte também, eu acho lindo. Se você acha que direitos humanos é para humanos direitos, a mim não me diz respeito, é a opinião sua, eu respeito. Não tenho interesse em mudar sua opinião. Agora, eu quero que você entenda que a pena de morte é por conta de uma opção legislativa que é explicada através do surgimento do Estado. Os direitos humanos surgiu na Segunda Grande Guerra, após a Segunda Guerra, porque, pasme você, eu vou lhe fazer uma pergunta e antes de você responder, eu mesmo vou responder para você. A morte dos judeus pelos alemães, ela era, naquela época, legal ou ilegal? E eu respondo, era legal, porque a Constituição de Weimar possibilitava que os alemães matassem os judeus, porque não era previsto o respeito à vida. E essa Constituição foi elaborada, foi pensada por um dos maiores constitucionalistas que existiu em toda a história da raça humana, que foi Hans Kelsen. Qualquer livro de direito constitucional, você vai ver o nome de Hans Kelsen, falando que ele estabeleceu a pirâmide da justiça, onde a Constituição ela é o ponto mais alto, e embaixo da Constituição vai tendo as outras leis, a lei complementar, a lei ordinária, estatuto, para chegar até o estatuto do condomínio de onde você mora, que também está dentro desse ordenamento, e ele hierarquiza essas leis. Hans Kelsen foi um verdadeiro gênio, mas na Constituição que ele ajudou a formar, tornava legal, era uma coisa lícita a morte dos judeus. E talvez por isso a gente deve pensar antes de falar a respeito e a favor da pena de morte. E também a gente deve pensar bastante, ter conhecimento para falar a respeito de direitos humanos com uma fundamentação, pelo menos sabendo que o direito humano é para impedir o excesso do Estado e não para proteger A, B ou C, é para proteger o cidadão pela condição de ser humano. O ser humano ele tem que ter direito à liberdade, direito à vida, direito a se reunir, todos esses direitos que estão lá previstos no artigo 5º, a partir do inciso 1º, onde iguala o homem à mulher, dá uma série de direitos. Então, esses direitos são em razão da condição humana, impedir o Estado de respeitar esses direitos. E a questão do negro, do racismo do negro não se manifestar, é como eu falei, é porque, primeiro, nós não temos tradição em direitos civis e direitos humanos. O negro é o alvo da polícia, por isso talvez ele não vá. E a ausência dessas informações no segundo grau. Eu acho que para nós termos uma população politicamente ativa, nós teríamos que ensinar os nossos jovens como é feito em outros países, inclusive nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem essas matérias do segundo grau. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, mande para aquele seu amigo que é a favor da pena de morte, mande para aquele que é contra a pena de morte, mande para o cara que acha que racismo é mimimi, mande também para quem é a favor dos direitos humanos e para o cara que é contra direitos humanos para humano direito, entendeu? Mande para todos eles e eu lhe agradeço, espero ter contribuído para elevar a sua estatura intelectual. Meu nome é Guilherme, eu sou advogado e estou aqui para lhe ajudar.